Olá pessoal do sétimo ano, tudo bom? Vamos para mais uma aula de ciência. Na última aula nós falamos sobre a fossilização, na página 46. Nós falamos sobre os tipos de fósseis e vamos dar continuidade aqui na página 47. Os fósseis já são registros deixados por seres vivos que viveram no passado. Podem ser restos de plantas e de animais, e ainda marcas como pegadas deixadas em rocha. Esse registro pode revelar semelhanças ou diferenças com os seres vivos da atualidade e ajuda-nos a tentar compreender a história da vida da Terra. Entretanto, apenas uma pequena parte dos seres vivos que já existiram ficaram preservados em fósseis. Com o avanço da tecnologia, as semelhanças celulares e moleculares evidenciadas a partir do estudo do DNA dos seres vivos sugerem uma ancestralidade comum. Observe na imagem abaixo. Essa imagem, ela mostra a ligação dos seres comuns entre os que vivem na água, os que vivem na terra, os que são insetos, etc. e tal. Depois de ter lido esse texto, nós vamos continuar aqui na página 48. Na imagem que vocês viram na página 47, é possível notar uma expressiva diversidade dos seres vivos, bactérias, cogumelos, árvores, joaninhas, entre outros. Darwin reconheceu essa grande diversidade e contribuiu para seu estudo por meio da criação de genealogias, relações de parentescos entre seres vivos, o que colaborou para a classificação que temos hoje. Verificando a imagem da página anterior, a 47, que ilustra a multiplicidade dos seres vivos, responda: quantos tipos de seres vivos diferentes você encontra? No caso, seria para contar. Né? A primeira faixa lá em cima tem 3, 6, 7. Embaixo tem 7, aí vem para 6. E no outro 7, 7, 14, com mais 6, 20. Então são 20 tipos. Resposta da letra A. Letra B. Quantas aranhas estão representadas? Esta representada está apenas representada aí uma aranha, certo? Outra pergunta: quantos tipos diferentes de aranha você conhece? Aí depende de quantas aranhas você já viu, né? Existem diversos tipos de aranha, né? Você tem aquela aranhazinha de casa, tem a aranha que fica perto do guarda-roupa, tem a caranguejeira, então depende de quantas aranhas você viu. Beleza? Vamos lá, continuando. Para que você tenha uma ideia da dimensão da variedade dos seres vivos no nosso planeta, no Brasil, só de aranhas catalogadas, isto é, que já foram devidamente estudadas e identificadas, temos mais de 4.000 espécies. Por conta de toda essa pluralidade, não só das aranhas, surgiu a necessidade de classificar os seres vivos. Então, não só da aranha, mas de outros seres foi necessário fazer essa classificação que vamos ver agora, certo? O assunto agora está muito presente no nosso dia a dia, no caso seria a classificação. Por classificação, podemos entender a formação de grupos de acordo com características determinadas, estabelecendo uma ordem de diversidade. Talvez você não tenha parado para pensar como as pessoas se utilizam da classificação por meio de organização. Saiba que para classificar algo, são necessários critérios, os quais vão fundamentar essas classificações. Olha aí, o critério é aquilo que se torna referência e permite fazer distrição entre um ser e outro. Vamos dar um exemplo aqui no dia a dia de vocês. Está no sétimo ano, tem uma sala que é o sexto ano. Mas há alunos que
que estão também no 8º e no 9º. Essa é uma forma de classificação que tem os critérios de conhecimentos adquiridos e a idade de ingresso, que é determinado o ano escolar. Então isso é um critério. Para estar no 6º, para estar no 7º, é um critério. Para a classificação dos animais também. Que outro critério você poderia citar para a classificação a que recorremos no nosso dia a dia? Nós podemos utilizar o supermercado, né? Lá eles têm prateleira de cereais, prateleira de doces, prateleiras de bebidas. Então é um critério. Vamos agora para a página 49. Página 49. No nosso planeta nosso planeta é povoado por uma imensa quantidade de seres vivos diferentes formas, tamanhos e cores. Por isso a classificação é importante. Vamos aqui na terceira questão. Pense no trabalho que cientistas têm para classificar cada espécie. Como você acredita que eles escolheram os nomes delas? Como é que foi classificado os nomes dessas espécies? Isso daí também depende, gente, dos critérios que foram escolhidos, certo? Tem a abordagem da elaboração que cada um fez, né, para dar o nome. Olha aí que ele faz uma pergunta: por que eles não chamam um cão de cão, mas de canines familiares, né? Aí no caso seria a questão da nomenclatura que é dada pelos seres vivos através da família, né? Por isso que a gente vai estudar a família dos animais, que é dado. Vamos ver aqui continuando, ó. Quando você vai a uma fazenda, em um parque, ou mesmo quando caminha pelas ruas da cidade, do seu bairro, está cercado de seres vivos. Ao observar toda a heterogeneidade, muitos de nós fazemos perguntas como: qual será o nome daquela árvore? Que bicho será aquele que está nela? Qual bactéria tem causado uma determinada doença? Então, uma série de perguntas nós fazemos, né? Aqui na quarta questão, vou pular aqui, né? Só para você ver aqui embaixo, ó. Na quarta questão, classifique os seres vivos abaixo de acordo com seus próprios critérios. Ou seja, as características que você conhece, percebe, certo? Mas atenção, as aparências podem enganar. As aparências podem enganar. Então aí ele diz, figura A e B, que é o bicho folha. E na letra C e D são os corais e as anêmonas do mar. Aí as imagens, no caso, apresentam como a camuflagem é utilizada, né? É utilizado um tipo de camuflagem e, se você observar, usam a aparência do outro como disfarce contra predadores. A anêmona, por exemplo, ela se camufla para ser tipo um coral. O predador não pega a anêmona se ele confundir com um coral, certo? Então eles se camuflam. Um animal fácil de se camuflar que a gente conhece, tem até no desenho animado Vida de Inseto, que é aquele bicho-pau. Então ele é um animal que se camufla com facilidade, certo? Possivelmente, para classificar os seres vivos, você usou critérios ou semelhanças externas e o lugar onde eles vivem. Mas classificar não é uma tarefa simples, é preciso mais do que critérios para realizar essa tarefa. As figuras A e B, por exemplo, mostram um tipo de disfarce utilizado por alguns insetos a fim de que eles confundam com os vegetais para escapar de predadores. Já a anêmonas do mar e os corais, representados na figura C e D, à primeira vista, possuem um formato de flores, mas são animais marinhos. Tanto o coral, tanto a anêmona são animais e não vegetais marinhos, né? No caso, faz parte da fauna marinha e não da flora marinha, certo? Quando os cientistas classificar um novo ser,
procura inseri-lo em uma categoria já existente. Com base na lógica estabelecida, verifica-se a qual família esse ser pertence. Por fim, os cientistas encontram o nome mais adequado àquelas espécies. Vamos ver aqui na outra página, virando a página. Quem fez isso aí foi Linneu, certo? Quem estabeleceu a atual classificação de seres vivos. Ele é Carl von Linné, ou conhecido como Linneu. Ele estabeleceu o sistema atual de classificação de seres vivos, que é o padrão mais usado para a classificação taxonômica. Vários dos termos utilizados por Linneu, como flora e fauna, são usados atualmente. Esse é um dos motivos pelos quais ele é constituído o pai da taxonomia moderna. Taxonomia moderna. Eita, nome difícil. Vamos conhecer sobre a taxonomia. Abaixo eu vou passar esse vídeo para que vocês vejam. Beleza? Presta bem atenção aí. A taxonomia no canal Descomplica. Vamos nessa? A taxonomia é um ramo da biologia que classifica e organiza os seres vivos dentro de categorias. Essa classificação segue um sistema definido por Carl von Linné, mas pode chamar ele de Linneu mesmo, que todo mundo vai saber quem é o cara. E aí, que Linneu criou esse sistema taxonômico chamado de Sistema Nature em 1735, que é usado até hoje. As categorias taxonômicas desse sistema vão das mais abrangentes para as menos abrangentes, que são filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Mais recentemente, surgiu um outro cara chamado Robert Whittaker, que incluiu uma categoria acima de filo, a categoria de reino. E estes reinos são 5: Monera, Protoctista, Fungi, Animalia e Plantae. E um tempinho depois, o reino Monera se dividiu em outros 2 reinos: Eubactéria e Arquea. Complicou? Calma que tem dica para você guardar a ordem da sequência das classificações. É só você lembrar da palavrinha reficlofage. Moleza, né? Depois dessa criação dos 5 reinos de Whittaker, veio outro pesquisador chamado Carl Voese e criou uma categoria de domínio acima dos reinos. Então, recapitulando, agora temos 6 reinos, contando com Monera dividido, e 3 domínios que vão ser classificados de Arquea, com as Árqueas, que são procariontes simples, Bactéria, com as Eubactérias, e os Eucária, com os demais reinos. Além das categorias taxonômicas, Linneu determinou regras de nomenclatura. Mas você deve estar pensando, né? Ai, professor, mas por que mais regra para a gente gravar? Primeiro, as regras são bem simples e você não precisa se preocupar. Segundo, que imagina a confusão que seria escolher um nome para cada nova espécie descoberta. Esse é o motivo de se nomear um ser vivo usando o latim, que é uma língua morta e que por isso não vai sofrer mais alterações, sacou? Partindo disso, todos os nomes únicos, ou seja, de domínio até gênero, vão começar com a primeira letra maiúscula. E a espécie vai ser um nome binomial, que é formado pela junção do nome de gênero, também chamado de epíteto genérico, com nome específico, que chamamos de epíteto específico, que é escrito com todas as letras minúsculas. Além disso, o nome de uma espécie, como Homo sapiens, deve estar sempre em destaque no texto, seja em negrito, sublinhado ou itálico. Outra parte importante da taxonomia é a relação evolutiva ou filogenética entre os táxons. Eita, um monte de palavras esquisita e nova, né? Mas vamos lá. Táxon é um grupo de seres vivos independente da categoria taxonômica. Ou seja, uma espécie pode ser um táxon, um gênero pode ser um táxon, classe pode ser um táxon e por aí vai. E para representar essas relações entre os táxons,
Olha, em latim seria taxa, tá? Mas a gente vai usar taxons. E para representar as relações entre os taxons, a gente usa cladogramas. Os cladogramas são formados por ramos, essas linhas retas que você está vendo no mapa. E nós, de onde as linhas se separam. E aí, no final desses ramos, a gente vai ter os taxons, que, como falei, podem ser de qualquer nível de classificação que vir. Mas não se desespera achando que tem que decorar todos os seres vivos. O cladograma sempre vai trazer informação de qual nível taxonômico ele está representando, beleza? Ainda no cladograma, é importante reparar que os últimos ramos que vão indicar os táxons são chamados de ramos terminais, e os outros ramos são chamados de ramos internos. Cada ponta de separação de ramos a gente chama de nó. Já a parte superior do cladograma vai sempre indicar um tempo mais recente, e a parte da base vai representar um tempo mais antigo. Os ramos terminais vão indicar quais são os táxons dos ramos internos, que vão indicar a relação interna entre esses táxons. Ai, Roda, mas tá complicado. Como assim? Lembra que estamos falando da evolução dos seres vivos, certo? Então, o nó que fica mais na base do cladograma é chamado de raiz e representa o ancestral mais antigo da linhagem evolutiva apresentada. Logo, um menor número de nós entre os organismos vai apresentar um parentesco maior entre eles. Ou seja, T e D são mais próximos entre si porque têm apenas um nó de distância, enquanto A e D possuem 3 nós, e os ramos separados por apenas um nó, como C e D, são chamados de grupo irmão. Outra característica do cladograma é que os nós podem girar entre si sem perder a relação evolutiva. Então não tem problema inverter a ordem desde que esteja girando no eixo do próprio nó. Existem também 3 grupos de táxons quando a gente faz a sua análise evolutiva em um cladograma. Quando você está analisando mais de um táxon, você pode considerar esse grupo como monofilético, no qual todos os ancestrais e todos os ramos estão incluídos na sua análise. Você pode ver um grupo parafilético quando não tem todos os táxons terminais na sua análise. Ou você pode encontrar um grupo polifilético, quando há 2 grupos terminais que não são próximos e que não incluem seus ancestrais. E se liga, é importantíssimo lembrar que não é porque o táxon está no ramo terminal mais na ponta que ele vai ser mais evoluído. Gente, não existe esse termo mais evoluído em biologia. Os táxons A, B, C e D, todos eles coexistem no tempo recente, embora tenham sido formados em tempos diferentes a partir de um ancestral comum. Agora, é só você baixar esse mapa completaço, clicando no link da descrição e consultar sempre que quiser. Se você gostou desse episódio, dá um like. Deixa seu comentário para a gente saber. Aproveita e se inscreve no canal para receber novos conteúdos como esse, beleza? Beleza, esse mapa eu já baixei, tá aqui. Eu vou colocar ele também na página, na descrição abaixo, certo? Depois vocês vão poder baixar esse mapa taxonômico que eu coloquei aqui. Já baixei para vocês, ok? Vamos continuar, gente, olhando a taxonomia que a gente viu aí. Ele tem uma dica. A dica que lá embaixo ele diz bem assim, ó, do parágrafo. A espécie é o grupo básico de classificação. Os seres vivos que pertencem à mesma espécie são semelhantes entre si, ocorrendo reprodução de uma origem a descendentes férteis. Podemos dizer que, do maior ao menor grupo, temos as seguintes categorias. Ele falou sobre o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. A maneira fácil que ele diz aqui é decorar essa frase, né? O rei filósofo classifica de ordinária a família dos generais espartanos. O rei filósofo classifica de ordinária a família dos generais espartanos. De novo, o rei filósofo classifica de ordem ordinária a família dos generais espartanos. O rei filósofo classifica de ordinária a família dos generais espartanos. Fecha os olhos e fala. O rei filósofo classifica de ordinária a família dos generais espartanos. Com os olhos fechados. O rei filósofo, isso. Decorou? Fácil, né? Então, mais uma vez, o rei filósofo classifica de ordinária a família dos generais espartanos. Tá aí, ó. Rei é o reino, filósofo, filo, classifica a classe, ordinária, a ordem, a família é a família, os generais é o gênero e o espartano a espécie. Então é uma forma bem fácil de não esquecer a sequência e memorizar
a ordem: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Aqui ele dá um exemplo, né, sobre a espécie lá embaixo, aí começa pelo reino. Tem o reino, que a gente vai estudar agora os reinos, aí ele vai citar aqui o primeiro reino que ele cita, de um cão. É o reino animal. Ele é o filo. Qual é o filo dele? Vertebrado. Qual é a classe? Mamífero. A ordem, os carnívoros, a família Candíneos, os gêneros Canis e a espécie Canis familiares, né? São as famílias dos caninos. Vamos agora para página 51. Ele pede para você fazer uma representação. Não é isso que eu quero, certo? Eu quero que vocês vão na página 52. Vamos falar aqui sobre os reinos e suas características. Os reinos e suas características, né? Durante muito tempo, os seres vivos foram classificados em apenas 2 grandes grupos, chamados de reinos. O reino Animalia, ou Matazoa, levando em conta a presença de não de vértebras, e o reino Plantae, que é a Metafita, levando em conta os que produzem ou não flores. Tem os animais vertebrados ou não e as plantas que produzem ou não flores. Com o desenvolvimento da microscopia e de algumas tecnologias, porém, percebeu-se que muitos desses seres não se encaixavam nessa classificação. Então, a partir da necessidade de uma maneira de classificá-los, criou-se o reino Protista, que posteriormente o reino Fungi e o reino Manera. Você conhecerá esses reinos no capítulo 2. Nós estamos no capítulo 1 da unidade 2. Assim ficaram estabelecidos 5 reinos que incluem todos os seres vivos conhecidos. Os vírus, né, coronavírus, H1N1, HIV, etc., eles não são formados por células, por isso não foram incluídos em nenhum dos 5 grandes reinos. Vamos ver aqui na imagem a questão dos reinos. Epa, passou demais. Eu estou tentando acertar. Deixa eu ver aqui. Pronto, esse daqui já dá para ver melhor. Reinos, né? Mas, vamos conhecer esses 5 reinos, cada um deles, certo? Com a professora aqui, minha coleguinha, esqueci o nome dela. Rafaela Lima, professora de ciências. Vamos lá. Tudo ok, vídeo ok. Olá! Eu sou a professora Rafaela Lima e esse é o seu canal Mais Ciências, canal de aulas, dicas e curiosidades de ciências. Tudo isso você vai encontrar aqui. E hoje é bate-bola jogo rápido. Um bate-bola jogo rápido. Pergunta de prova direta e objetiva. Quais são os 5 reinos e qual a diferença entre eles? Você aprendeu a estudar os 5 reinos e tal, no 7º ano, no 2º ano. Quais são eles? Reino Manera, reino Protista, reino Fungi, reino dos animais, ou reino Animalia, e reino Plantae, das plantas. Legal. Por que agrupou essa imensidão de seres vivos? Por que eles foram agrupados nesses grupões aí? O que tem em comum? A gente pega aí o reino Manera, seres unicelulares com uma célula procarionte, espalhados em tudo quanto é tipo de ambiente no mundo, são os seres mais primitivos, muito resistentes. Bactérias e cianobactérias. Reino Manera. Aí eu pego o reino Protista. No reino Protista são unicelulares também. Eu vou falar, por que não jogou lá no reino Manera? Porque eles têm célula eucarionte. É diferente. É uma célula mais complexa. E eu vou ter seres diversos. O reino Protista é um pouquinho polêmico. Porque o reino Protista, ele une 2 grupos diferentes entre si. É um embate científico aí. Mas o reino Protista vai incluir as algas, unicelulares e pluricelulares, e, ou seja, seres fotossintetizantes, especialmente aquáticos, e os protozoários, que vão estar em ambientes aquáticos, alguns são parasitas, causam doenças, são seres heterotróficos, vão estar em busca do seu alimento, enquanto as algas são autotróficos, fazem fotossíntese e produzem seu próprio alimento. Então, então reino protista são esses aí. Nunca vou falar de protozoário. Não tem problema, você vai aprender. Aí eu tenho o reino Fungi, o reino dos fungos.
Pô, é fungo, paradinho, isso é planta. Não. Ah, por que é planta? Tá aí, ó, parado no meio da floresta. O reino fungi, eu vou ter seres com célula eucarionte. Legal. Eu tenho seres uni ou pluricelulares. Mas eles não são autotróficos, eles não fazem fotossíntese. Eles são heterotróficos por absorção. Ele vai também precisar comer alguma coisa do ambiente. Como ele vai fazer isso? Ele vai lançar enzimas sobre aquilo ali e vai absorver. São seres que vivem em ambientes quentes, úmidos. São seres que se reproduzem por esporos. São reinos dos fungos. Ah, legal. Então, já entendi. Monera, características. Protistas e características. Reinos dos fungos. E agora? O que tem mais? Eu tenho os animais e as plantas. Falo de reino animal, fica mais tranquilo pra você. Ah, animal, legal. Seres pluricelulares, seres heterotróficos. Aí a gente vai estar dividindo, a gente tem muito mais características aí, porque a gente vai redividir esse grupo entre os vertebrados, os invertebrados, muito amplo, muito diverso. Mas a gente pega em especial, como animal, os seres pluricelulares heterotróficos. Ok? E eu chamo no reino das plantas. Quem eu chamo de planta? Eu chamo aqueles seres que são formados por células eucariontes. Legal, tá. Todo mundo até agora foi, tirando o reino Monera, que é procarionte, todo o resto da galera é eucarionte. Eu tenho as plantas com células eucariontes, porém do tipo célula vegetal, que tem uma parede celular de celulose, que dá uma proteção a mais, que tem vacúolo, que tem cloroplasto, que fazem fotossíntese. Ou seja, na presença de luz, elas capturam gás carbônico, produzem o seu próprio alimento, glicose, e liberam oxigênio. Esse é um fenômeno fantástico, muito exclusivo aí das plantas e também das algas. Ou seja, então, para ser planta, o que foi classificado assim? Característica básica, possui célula vegetal, pluricelulares e são aí as fotossintetizantes. Vão estar ocupando diferentes tipos. Nós temos aí as gimnospermas, as angiospermas, as pequenininhas, as briófitas. Então, todos esses grupos, esses reinos, eles têm subdivisões. Porém, eu tenho características gerais que vão separar esses 5. Pegou essas características? Então, respondido e vamos até a próxima. Tchauzinho. Tchau, Gostou? beijo, linda. Tchau, tchau pra você. Vamos agora continuar aqui com os reinos na página 52. De acordo com as características de cada reino, preencha com seus respectivos nomes. Ela explicou pra gente cada um deles, né? Os representantes são pluricelulares, não possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento e alimentam-se por ingestão e possuem a capacidade de locomoção. Qual é o nome desse reino? Reino animal. Ele tem a sua própria característica, né, que ela apresentou cada um deles acima no vídeo, né, que a gente viu. Letra B. Formado por seres pluricelulares, fotossintetizantes, que possuem corpo organizado em tecidos. O reino das plantas, reino vegetal, reino plantae. Letra C. A maioria das espécies desse reino é pluricelular e alimenta-se por absorção, na maioria morta ou viva. Como ela explicou, o fungo é um deles. Então, reino fungi. Certo? Letra D. É formado por seres vivos unicelulares que apresentam célula com núcleo organizado. Reino protista. E a letra E. Possui seres unicelulares com células muito simples, sem núcleo organizado. É o reino Monera. Ok? Ainda, continuando aqui na página 53, ela mostrou aqui a imagem do Photoshop. A primeira imagem aí vocês estão vendo uma rã e uma casca de laranja. A segunda, também por Photoshop, tem uma rãzinha e uma plantinha, né? E a terceira tem um leãozinho, né? E tem aí uma flor, né? Ok? Então ele pergunta, quais são os reinos retratados nas imagens representadas do lado? Muito fácil, né? Reino animal e reino vegetal. E letra B, identifique os seres vivos e depois indique a imagem que você apreciou mais. Então, os seres que são apresentados aí são rãs e leão, né? E qual é que você mais apreciou desses três aí? Qual foi que você mais gostou desses três aí? Eu particularmente gostei do Photoshop da primeira, né? Que é a rãzinha.
Que ela ficou aí dividida com a casca de laranja. Bem interessante. Ok? Vamos lá, continuando aqui, vamos para a rede de palavras, gente, para finalizar a aula. Rede de palavras. A origem da vida é explicada pela teoria da biogênese. Do outro lado tem a abiogênese, ou geração espontânea. Póstula. Seres vivos podem se originar de matéria não viva. Seres vivos podem se originar de matéria não viva. Certo? Continuando. Se tá rápido, dá uma pausazinha aí, viu, gente? Foi refutada por Pasteur. Pasteur. Quem é esse cara? É um cientista, né? Sendo a mais ampla dos reinos. Os reinos estão divididos em... Ele cita aí, ó. Tá faltando 3, né? Foi dado o reino Plantae, reino Fungi, tá faltando o reino Monera, reino Animal e o reino Protista, certo? No lado direito, o darwinismo, né, é uma seleção natural, variabilidade e adaptação. O darwinismo é uma seleção natural, que está faltando aí preencher. Aí, as teorias da evolução, tem a teoria de Lamarck, certo? Teoria de Lamarck. E lá no final, segundo nome de espécie escrito com letra. Aí ele diz o nome da espécie, né? Aqui no finalzinho, esse daqui. Binominal, em latim. Primeiro nome do gênero está escrito com a primeira letra maiúscula. E o segundo nome da espécie está escrito com letra minúscula. Ok, pessoal? Façam a página 55, 56 e 57. Até a próxima aula. Valeu!